Alô, amigos? Alguém na escuta? Acho que a câmera está invertida. Boa noite, amigos. Alguém me escuta? Alguém me ouve? Oba, beleza. Meus irmãos, muito boa noite. Então, nós vamos iniciar a nossa palestra agradecendo a Deus pela oportunidade bendita de podermos aqui, nesses instantes, transmitirmos a mensagem do Evangelho, levando luz, levando paz a todos os nossos irmãos que nesses instantes vivem atribulados por esses momentos difíceis que vivemos. Que Nossa Mãe Santíssima possa derramar sobre nós as suas bênçãos, o seu amor, a sua paz, para que possamos atravessar esses momentos nebulosos que vivemos. E que em seu nome, Senhor, em nome da espiritualidade amiga, possamos iniciar a nossa mensagem dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Meus irmãos, o ano é de 1954. Nós vamos relatar a história da família Campbell. O senhor John, esposo, a senhora Anne, a esposa, e a sua filha Susan, de apenas 16 anos. Um adolescente que, como muitos outros, tem a sua forma muito própria de ver a vida, embalado pelas fantasias, pelas ilusões, pelas esperanças que se multiplicam no descortinar da sua vida. Ela chegou à conclusão de que não precisava viver mais ali naquela casa em meio a tantas discordâncias e resolveu viver sua vida de forma independente e saiu de casa. E logo ela percebeu que a vida tem um preço, tem um custo muito alto. Ela precisava de dinheiro para poder se manter, para vestir, para calçar, para se alimentar. E, infelizmente, a forma menos digna, a forma mais temerária foi a que chegou de forma mais fácil para ela. Começou, então, a se prostituir. E, para se envolver com as drogas, foi muito fácil, foi um passo. Em pouco tempo, ela estava numa vida lamentável. O pai, muito triste, desgostoso, acabou se envolvendo emocionalmente com essa situação. E a gente sabe que as emoções, quando elas são negativas, quando elas são deprimentes, acaba roubando a nossa vitalidade. Ele adoeceu e veio a óbito mais ou menos em torno aí de 2 anos depois da saída da filha, né, de sua casa. A mãe envelheceu muito, embranqueceu os cabelos rapidamente, mas não desistiu da sua filha, continuou procurando e ela ouviu dizer que a filha estava numa zona de prostituição no norte da cidade. E aí então ela se dirigiu para lá, mas não a encontrou. Então ela teve a ideia, espalhou cartazes com a sua foto, né? E dizendo, minha filha, eu te amo, volte para casa.
E ela pregou esses cartazes nos postes, nas praças, nos bares, nas igrejas, em tudo quanto é lugar. E a filha, envolvida com a prostituição, com as drogas, foi parar também na rua, virou moradora de rua. E um dia ela, procurando alguma coisa para comer, entra num albergue, numa casa lá religiosa, e quando ela contempla então aquele cartaz, reconheceu ali a mãe, apesar de já bastante envelhecida, e ela tomou a decisão que voltaria para a casa da mãe. E ela andou a noite inteira. Quando chegou, né, na calçada da casa, ela teve ali um momento de incerteza, de indecisão, e aí os mentores amigos certamente influenciaram ela positivamente: já que você chegou até aqui, agora vai. Né? E ela então encostou a mão à porta da casa e a porta estava aberta. E então ela entrou, passou pela sala, pela cozinha. Quando de repente entrou no quarto, a mãe estava lá e as duas se abraçaram, choraram. Foi uma explosão de alegria, de felicidade. E a filha então fez um comentário: minha mãe, eu encontrei a porta aberta e eu fiquei com muito medo de que alguém tivesse entrado aqui e tivesse te feito algum mal. E a mãe disse: minha filha, desde o dia que você foi embora, jamais eu fechei essa porta, porque o meu amor por você era muito maior do que o medo. E eu, fechando a porta, eu imaginei que estaria também fechando a porta do meu coração para você. E eu, na verdade, tinha a esperança de que você voltasse para casa. E foi uma grande alegria e tal. E nós trouxemos essa história, né, baseada em fatos reais, para introduzir o tema da noite de hoje, que é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Esse também faz parte do 5º mandamento da lei de Deus, né, trazida por Moisés, e tem registros também nos livros de Mateus, Marcos e Lucas. E esse tema ele é muito apropriado aos dias atuais, porque nós vemos que existe aí uma dificuldade no cumprimento dessa lei, desse mandamento. Agora, para que a gente faça uma análise mais aprofundada do tema, é necessário que nós conheçamos os atores que estão envolvidos, né, nessa situação. Por exemplo, nós precisamos, dentro da visão espírita, sabermos quem é a família, quem são nossos pais, quem são nossos filhos, o que é o lar, né? Qual que é a função do lar dentro dessa visão espiritualista. E é André Luiz que traz para nós, no livro Nosso Lar, né, esse conceito, quando ele se posiciona dizendo que o lar é como se fora um ângulo reto, né, onde a reta vertical ela representa o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida, a sensibilidade feminina, o sentimento de maternidade, a inspiração, né? E a reta horizontal representa ali o sentimento masculino, ali envolvido mais com as questões das conquistas materiais, da segurança, do provimento, da manutenção, né? E no vértice desse ângulo, né, de 90 graus, é que estaria ali posicionado o lar. O problema é que os estudiosos das questões sociais dizem que a família é uma instituição que está em extinção, né? E que o lar
ele não está devidamente formado, porque essas retas elas não convergem para a formação deste lar. Porque nem o homem está fazendo convenientemente o seu papel, assim como também a mulher, extrapolando o raio de ação, uns invadindo a área de atuação do outro, e dessa forma as coisas, infelizmente, não funcionam bem. André Luiz até coloca que quando a mulher procura o marido para contar das suas dificuldades, né, particulares, o marido está excursionando através dos negócios, preocupado com seus afazeres, com os seus compromissos profissionais, e numa relação inversa, quando ele procura a mulher, está lá ela preocupada com seus afazeres domésticos, com o cabeleireiro, com a costureira, com o chá das 5, com as reuniões sociais, né? E dessa forma, esse lar ele vai ter uma disfunção. E nessa aí existem as consequências, sobretudo na educação dos filhos, que de forma equivocada, essa educação ela é terceirizada para os mordomos da casa, né? Muitos filhos dão os primeiros passos, falam as primeiras palavras, não para os pais, né? Que sentiriam emoção, um encantamento com aquilo, mas às vezes para a empregada. Às vezes esses filhos são postos à vontade diante da televisão, né, diante dos aparelhos de celular, dos jogos, né, nas redes sociais, nas babás eletrônicas. E Emmanuel diz que essas crianças elas se tornam vítimas, né, órfãos inocentes de pais vivos. Os pais estão vivos, mas as crianças elas se sentem abandonadas, se sentem órfãos porque esses pais estão ausentes. E nessa terceirização aí entra também os professores, né? E cobram dos professores essa educação. Então, veja, o pai não deu conta de educar uma criança, imagina então uma professora com uma sala com 40 alunos, que vai ter uma dificuldade muito maior. E não é o papel da professora. A professora está ali para passar conhecimento, instrução. Porque o lar, segundo Emmanuel, é a escola viva da alma. Primeiro dia de vida, primeiro dia de aula. Os pais são os professores. E é lá no lar onde a criança deve receber as bases, né, da moral cristã, das virtudes, do conhecimento, não na escola. A escola vai formar o cidadão, mas somente o lar vai ser capaz de formar o cristão verdadeiro. E a gente vê, lamentavelmente, que muitos pais ficam até aborrecidos quando o professor ousa colocar algum limite naquelas crianças que são muitas vezes totalmente indisciplinadas. E esses pais vão, muitas das vezes, tomar satisfação com esses professores. A gente vê vídeos lamentáveis de pais que vão lá brigar com os professores, estapear os professores, né, ameaçar os professores, ainda chama a tia, ainda chama cunhado, irmão, não sei mais quem e tal, porque as crianças elas não podem ser incomodadas, é a ditadura das crianças, elas podem fazer tudo, meu filho tem que ser feliz, ninguém pode contrariá-lo. E às vezes se justifica, não, é porque ele é imperativo. Não, na verdade, ele é mal educado mesmo, né? Mas os pais não conseguem enxergar essa conduta
inconveniente, inadequada daquela criança. E com isso a gente vê que há um desvirtuamento, né? Eu sou do tempo, né, onde as crianças respeitavam os mais velhos. Nós éramos, não era obrigação, era uma coisa natural. Passava alguém mais velho, a gente pedia a bênção, né? E era aquele respeito pelas pessoas. E hoje a gente vê essas crianças aí desrespeitando, falando palavrões, né? E os pais acham até bonito. Às vezes você vê comprometimento dessas crianças em relação à honestidade, com o material do coleguinha da escola e tal. E o pai fala, olha como ele é esperto, né? Como ele é inteligente, como ele se dá bem, né? E criam e educam esses filhos de uma forma negativa, né? Para que eles se tornem amanhã alguém comprometido com a justiça, com a moral. Eu creio que Rui Barbosa que dizia, se nós educarmos as crianças de hoje, nós não precisaremos punir os homens de amanhã. E hoje a gente vê que o mundo, né, está destrambelhado aí por falta mesmo de modelos, né? O próprio pai, às vezes, não consegue espelhar no filho uma conduta moral que possa influenciá-lo de uma forma positiva. Agora, no Evangelho, tem lá uma advertência muito importante. Diz assim, lembre-se que Deus perguntará a cada pai que fizestes do filho confiado à vossa guarda. Porque se por vossa culpa ele se tornou alguém atrasado, ignorante, terás como castigo de vê-los entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que eles fossem felizes. Então vós, tomado pelo remorso, lá no mundo espiritual, pediremos novas oportunidades para que a gente tenha a nova chance, né, a nova oportunidade de agora conduzir aquele filho de uma forma mais lúcida, de uma forma mais consciente da nossa necessidade de uma influência educativa, moralizadora, para que essa alma, essa criatura, seja conduzida de uma forma mais adequada diante da vida. Ainda nesse capítulo do Evangelho, ele diz que o pai tem que se comportar como bom jardineiro, que quando ele vê uma erva daninha, né, sufocando ali a boa semente, ele vai lá e arranca. O pai tem que ser a mesma coisa. Quando vê despontando nos filhos as facetas pontiagudas do egoísmo, do orgulho e da tola vaidade, ele tem que extirpar isso do coração do filho, tem que corrigir, para que depois, amanhã depois, ele não seja surpreendido pela secura do coração, porque esse sentimento de orgulho, de egoísmo, de vaidade, ele vai provocar a secura no coração e a ingratidão dos filhos. E depois ele vai se sentir muito triste e vai perguntar, onde foi que eu errei? Né? Errou exatamente porque não fez a missão que foi confiada a nós. Ainda nesse capítulo ele diz, espíritas, compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. E colocai todo o vosso coração, toda a sua força, toda a sua atenção para aproximar de Deus esta criatura. Então, não temos nenhuma dúvida da necessidade que nós temos de cumprirmos bem essa tarefa,
de educar os nossos filhos. Porque se nós não fizermos, né, está lá escrito que vai haver aí uma punição, uma cobrança, né, tanto nessa vida quanto, consequentemente, nas próximas. Né? Essa questão da educação é fundamental. E aí a gente vê que esses filhos, eles não chegaram até nós por acaso. Jesus falou que na nossa família nós encontraríamos os maiores desafetos do nosso passado. Então esses filhos são aqueles que um dia nós, participando de eventos infelizes, nós nos comprometemos com ele. Então, lembrando aqui o conceito de Emmanuel, a família é um reencontro de almas em processo de evolução e resgate. Então, esses filhos nossos, nós temos os afetos, mas também nós temos os desafetos. São aqueles que virou os nossos inimigos em outras ocasiões, em outras vidas aí para trás, e que muitas vezes nós até tiramos a vida dele. E aí, dentro da lei divina, existe a necessidade da reparação. Então, se eu tirei a vida, como é que eu reparo? Eu dou a vida. Vai ser meu filho. Né? E aí, esse filho, muitas vezes, desde o berço, ele já tem uma dificuldade de aceitação. Então, tem muitas crianças que, desde o berço, já rejeitam ali a mãe, já rejeitam o pai. Porque esse filho, quando ele estava lá na espiritualidade, antes de nascer, ele, depois de inauditos esforços, ele pede para se utilizar de um corpo na família daquele que ele detestou, né? Para que haja ali a oportunidade da reconciliação. Quando Jesus falou assim, amai os vossos inimigos, às vezes a gente fala assim, a gente não ama. Mas é porque a gente às vezes desconhece que o inimigo está ali, na condição de filho. E como filho do coração, a gente ama mesmo, né? A gente esquece as reminiscências do passado, esquece o ódio, né? E a gente vai cuidar dele para que a gente possa reparar o mal que fizemos em outras ocasiões. E isso é da lei de Deus. Olha que coisa boa, né? A gente poder resgatar as nossas dívidas sem precisar de ir para o inferno. Coisa maravilhosa. Então, abracemos os nossos filhos, sabendo que todos nós ali somos devedores um do outro, cobradores. Um ofendeu muito, magoou muito, foi muito prejudicado, mas todos nós temos comprometimento. Então, paciência com os nossos jovens, com os nossos filhos, né? Porque ninguém é vítima, ninguém é inocente. Todos nós temos comprometimentos, né? E falando dessa questão agora, eu falei dos erros dos pais e tal, e a gente vê também que os filhos também, como a Susa, né? Ela se comportou mal, e aqui nós não poderíamos deixar de lembrar a parábola do filho pródigo, né? Que usou de ingratidão, porque ele foi lá, pediu a sua parte na herança, saiu pelo mundo afora, como nós, né? Todos nós somos filhos pródigos, né? Filhos ingratos, que saímos como esse filho pródigo, gastando o que tinha, o que não tinha, no cheque especial, e fomos parar na dificuldade, né? De forma inconsequente, ele foi disputar comida com os porcos, e lá ele viu, nossa, lá na casa do meu pai eu era tão bem tratado. E aí ele toma a decisão de voltar. Chegando em casa foi uma grande festa. Deus também espera que nós, filhos pródigos, retornemos à sua casa, fazendo parte de um só rebanho, Jesus como nosso pastor, de braços abertos, para nos receber arrependidos, maduros, porque a dor, ela nos traz esse burilamento, esse aperfeiçoamento da nossa condição moral. E
alguns filhos, infelizmente, não honram o pai como deveria. Não só respeitando, mas também cuidando dele nas suas necessidades, na sua velhice, não colocando ele no quarto mais ínfimo da casa, no fundo do quintal, só para não largar no meio da rua. E às vezes colocando nos ombros desse pai as obrigações, as tarefas da casa, né? E não é justo, como diz lá no Evangelho, que pais velhos e fracos sirvam a filhos jovens e fortes. E tem também aqueles casos que eles não querem que esses pais atrapalhem a sua vida, né? Porque esses pais muitas vezes foram rocceiros, pouco letrados, ignorantes, os envergonham diante dos amigos letrados, doutores, diante das reuniões sociais, e pegam esses pais e se livram deles. Reclamam que esses pais são muito, que eles são muito mais inteligentes do que esses pais, porque esses pais não acompanharam a evolução, a tecnologia, não sabem mexer no celular. Olha, tem que ter uma paciência de Jó, ele anda muito devagar, ele treme, derrama comida, ele não sabe se manter a sua higiene pessoal, e faz com que esses pais muitas vezes sejam abandonados em asilos de velhos. Mas acontece que esses pais, quando nós éramos crianças, ele tinha toda a paciência do mundo. Nós também não sabíamos andar, não sabíamos ler, não sabíamos escrever, a gente não sabia se higienizar, não sabia tomar banho, não sabia comer, derramávamos a comida, e isso não foi motivo para afastar ele de nós. As mães nunca regateou o leite que ela amamentou a nós, nunca contou as noites de vigílias ao pé da nossa cama quando nós estávamos doentes, nos aconchegando de encontro ao seu peito, nos acalentando, trocando aquele calor maternal, aquelas energias boas, revitalizando o nosso corpo, devolvendo-nos a saúde. As mães, os pais, né, sempre zelaram muito na nossa infância. E isso nós adquirimos uma dívida. E ai daquele que não restituir, não pagar essa dívida, se comportando de forma ingrata, vai sofrer já nesta vida e também nas próximas a consequência dessa conduta ingrata. Quem já visitou abrigo de velhos sabe que esses velhos ficam lá parados, sentados, contemplando o horizonte no olhar perdido, na esperança que o portão se abra e ele possa divisar ali a figura do filho, que prometeu voltar em visitas frequentes, mas nunca aparece. Muitas vezes esses velhos, eles morrem tristes, solitários, porque lá foram jogados. E esses filhos, certamente, eles pagarão por essa negligência, por não tratar da mesma forma aquele que zelou pela nossa existência. Eu já tive a oportunidade de visitar e achei muito bacana, porque eles são muito carentes, eles precisam de atenção, precisam de companhia, precisam de que alguém empreste os seus ouvidos para eles contarem as suas histórias, né? E eles ficam muito contentes. Eu vou finalizar aqui declamando aquela música do Sérgio Reis, né? Filho adotivo. Então começa assim, ó. É rapidinho, gente. Me pediram para não cantar. Eu vou ver se eu consigo não cantar. Mas é que... Vamos lá. Eu vou declamar uma parte. Ele fala assim: com sacrifício eu criei meus 7 filhos, do meu sangue eram 6, e um peguei com quase um mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e para alimentar meus filhos não comi para mais de vez.
7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil, trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, meu Deus, valeu a pena, quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que à custa de uma enxada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente, hoje eu vivo num asilo e só um filho vem me ver. Esse meu filho, coitadinho muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces, esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que eu não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem e não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim para te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei para o céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Meus irmãos, aqui eu encerro a nossa fala da noite de hoje com essa música que representa muito bem aqueles filhos ingratos, sangue do seu sangue, 6 filhos. Tem até um ditado que um pai cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de um pai. Esses filhos, 6 filhos abandonaram, mas aquele filho adotivo, usando da sua emoção, da sua gratidão, do seu reconhecimento, não deixou esse pobre velho abandonado naquele asilo, trazendo ele para casa. Agora tenho casa, tenho esposa, eu venci, tenho trabalho, o teu neto vai chegar e daqui para frente é só alegria. Meus irmãos, obrigado pela atenção de todos vocês, que Deus nos abençoe, que Deus nos ampare, muita luz e muita paz, né? Principalmente nesses dias nebulosos que nós estamos vivendo. Tudo passa, vamos passar, vamos vencer. A terra está parindo aí um mundo de regeneração. São as dores do parto, muito natural. Vamos confiar em Deus, tudo vai dar certo, tudo vai ser luz nos nossos caminhos, nas nossas vidas. Obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos nós.